Em alto e bom som, eu quero falar sobre uma deficiência que deixa nada menos do que 9.700.000 brasileiros de cabelo em pé. A deficiência auditiva. E no dia 10 de novembro é o Dia Nacional do Combate à Surdez. E por isso todo o seu achou pertinente contar a você uma novidade que se chama implante coclear. Coclear, uma prótese eletrônica, olha que legal, que substitui o ouvido humano. Esse é o tema da nossa consulta médica, esclarecido pelo médico do Hospital das Clínicas da Unicamp, só isso já é uma referência, cirurgião do grupo de implante coclear da Unicamp e um dos otorrinolaringologistas que mais realiza cirurgias de implante coclear em São Paulo. O otorrinolaringologista Arthur Castilho. Mas tão jovem, eu achei que, quando me falaram, eu digo, deve ser um senhorzinho. Tá bom, Boa noite. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Isso é uma coisa recorrente em todas as famílias, inclusive na minha, né, a deficiência auditiva. E hoje nós vamos ter uma aula contigo. Eu espero que, sei lá, a medicina hoje está numa fase de avanço tão absurda, tudo tão... E ainda é assim, né? A gente fica preocupado com essas coisas. Será que é possível reverter mesmo essa história de uma pessoa que perdeu totalmente a audição? Sim, É possível? é possível. Gente... Veja, esse tratamento não é para todas as pessoas que perderam a audição, Sim. mas grande parte das pessoas que têm perda profunda de audição podem se beneficiar desse tipo de tratamento que você citou, que é o implante coclear. E outras pessoas que têm outros níveis de perda de audição, existem outros dispositivos para reabilitação. E a palavra-chave, reabilitação. Reabilitação. Pode ser até uma questão semântica, mas é isso mesmo, que a pessoa ouvia antes, não é? O que é exatamente esse implante coclear? Eu ouvi falar em ouvido biônico, as pessoas brincam. É a mesma coisa? É um nome mais comercial, mais fácil de guardar, ouvido biônico, talvez um nome que tenha aparecido mais nos Estados Unidos. Mas o implante coclear é uma prótese que tem o objetivo de estimular diretamente o nervo da audição, que é isso aqui que a gente está vendo nessa parte da mesa. Essa é a parte interna do implante coclear. Então, eu vou virar para mostrar? Exato, Isso é aqui. isso. Essa é a parte interna do implante coclear, que é colocada através de uma cirurgia, que é uma cirurgia muito tranquila, muito segura, tanto quanto uma cirurgia pode ser. Sim, claro. E essa do lado é a parte externa do aparelho. Que tem uma parte externa porque as baterias ficam do lado de fora e o entendo, tá microfone. A bateria está aqui, isso aqui gruda nisso aqui. Na verdade, a parte de dentro com a parte de fora se conectam por um ímã para transmitir as informações de dentro para fora. A tecnologia que tem nisso é bastante sofisticada, mas a cirurgia eu diria que é relativamente simples. Eu tenho aqui o ponto que nós usamos em televisão, que que existe também desse tamanho que eu já vi, para quem tem uma perda de audição, mas uma perda não tão grande. Né? Os aparelhos de amplificação sonora individual, que é muito parecido com o que esse você está usando, eles são uma outra categoria e são amplificadores de som. Eles pegam o som de um lado e jogam o som amplificado para o seu ouvido. Então não serve para pacientes que têm surdez profunda, mas serve para, desses 9,7 milhões que você falou, a maior parte vai se beneficiar do uso de aparelhos convencionais de audição. O primeiro implante no Brasil parece que aconteceu em 1977. É isso. Tá. E desde então, eu acredito que os avanços tenham sido muito grandes nessa área. Só tem esse tipo de aparelho ou tem mais? Não, existem outros tipos de aparelho. O implante coclear, desde 77 é feito aqui no Brasil, desde 99 ele está na rede pública, no SUS, e gradativamente isso vem aumentando. Existe um esforço muito grande do SUS de permeabilizar isso por todo o país e vem acontecendo. O staff técnico do Ministério da Saúde é muito sério nesse sentido. E agora nós estamos tentando incluir outras próteses no portfólio do Ministério da Saúde, que é o grande fornecedor de saúde do país, que tem outros tipos de finalidade. Então existe uma prótese vibradora externa, que é essa aqui, que por um acaso é uma marca que chama Barra, que visa a estimulação do som por via óssea, ou seja, isso aqui é implantado na parte de trás do ouvido, mais ou menos aqui. Tá. E ele joga o som para dentro por vibração. Então é para um outro tipo de perda de audição, para quem tem perda de condução de audição, ou seja, pessoas que nasceram sem a orelha, ou com o canal do ouvido fechado, ou tem malformações daqueles ossinhos que ficam dentro do ouvido, por exemplo, podem se beneficiar disso. Nunca vi uma artéria e uma bigorna tão grandes como ali, porque olha que coisa interessante. Está grandona aqui. Enorme ficou, olha aqui, ó. Olha que beleza que está isso aqui, olha que grande fica. Deixa eu virar um pouco mais aqui para aparecer. Ó, agora sim, ó. Tá vendo, ó?
Estribo, martelo e a bigorna como tão grandes, enormes, não? Isso ajuda muito para quando a gente vai explicar para o paciente exatamente o que é, onde o aparelho funciona, né? Tá. Aqui tem que botar assim, tem que mostrar a orelha também, né, gente? De vez em quando mostrar o orelhão ali, parecido com a orelha de alguém que eu conheço aqui. Mas não é não? Veja bem. Não precisa rir. Qualquer pessoa pode fazer essa cirurgia? Não. Existem critérios específicos de avaliação. Existem 2 grandes grupos que são candidatos a esse tratamento, ao implante coclear, né? As crianças que nascem com perda de audição, e aí é o nosso foco principal. O governo implementou uma lei que obriga as maternidades públicas e privadas brasileiras a fazer um teste que é obrigatório ao nascimento para detectar se há perda. E se houver perda, complementar com outros testes, e tão logo tenha 6 meses, por exemplo, de vida, já se pode fazer a cirurgia. Então, essa criança que nasceu surda vai aprender a escutar com o implante e vai ter capacidade de desenvolvimento normal de audição. Esse é um público. O outro são pessoas adultas ou que durante a sua vida escutavam e perderam a audição. Também se beneficiam muito desse tipo de tratamento. Agora, existe uma população que nasceu surda e hoje é adulta, por exemplo, e tem 30, 40 anos de tempo de surdez. Dificilmente esse dispositivo funcionaria para elas, porque a pergunta que nos fazem às vezes é se vai escutar. E eu digo que vai, mas a pergunta não é essa, é se vai entender. Então, uma criança que coloca pequenininha, ela vai escutar e vai aprender a entender porque o cérebro dela vai desenvolver. Uma pessoa que tinha audição e perde, ela vai colocar, mas o cérebro dela já sabe interpretar essa informação. Diferente de uma pessoa adulta que o cérebro nunca aprendeu a lidar com a informação auditiva. Ela vai escutar, mas não vai fazer a conexão cerebral para compreender o som. Interessante isso, hein? É a diferença entre escutar e entender. Perfeito, e a gente não tem noção disso. Gente, olha que coisa, que aula que nós estamos tendo aqui. O procedimento cirúrgico, você diz que é simples, seguro até onde pode ser segura uma cirurgia. Como é que é feita essa cirurgia? É uma incisão profunda? É uma incisão relativamente pequena, de mais ou menos uns 3 a 4 centímetros aqui atrás do ouvido, atrás da orelha. Quando a gente fala simples, eu digo assim, na verdade eu nunca classifico de simples ou complicado, mas para o paciente a recuperação é muito rápida. É uma cirurgia feita com microscópio, é uma microcirurgia. E esse dispositivo é colocado debaixo do couro cabeludo, esse aqui. Tá. Né? E aquele feixe que tem lá na ponta é colocado dentro da cóclea, que é essa estrutura aqui, que é onde o som é gerado, essa aqui. Tá. Então ele é um estimulador elétrico, ele vai pegar o som, ou seja, ele é colocado aqui. Isso. Né? E isso vai até lá. O fiozinho vai até lá. Isso. Essa é a nossa cirurgia. Então, para o cirurgião, é uma cirurgia delicada, sofisticada, mas para o paciente, na maior parte das vezes, é uma cirurgia que ele vai de alta no mesmo dia. Né? É uma cirurgia que dura mais ou menos 1 hora, mas é muito segura, ao ponto de existir no SUS. O SUS só coloca no seu portfólio de tratamento tratamentos que são altamente estabelecidos com evidência científica de resultado. Então, isso já existe no SUS desde 99. Por bastante tempo já. Então. Bastante tempo. Só que no começo era um pouco cêntrico, porque isso demanda um grupo, recursos humanos, profissionais, médicos e fonoaudiólogos bastante habilitados para fazer. E hoje já existe uma expansão por vários estados brasileiros. Estou impressionado com essa história. Agora, os cuidados que o paciente deve ter antes da cirurgia, que tem que ter um ato pré-cirúrgico, né? Sim. Existe uma avaliação bastante específica e protocolar, que está ditada inclusive numa portaria do Ministério da Saúde, de primeiro avaliar para ver se ele é candidato, ele ou ela é candidato. E segundo, tem os exames pré-operatórios convencionais que vão depender da faixa etária, do risco do paciente. Mas esses exames para avaliar se o paciente é candidato ou não incluem exames audiométricos, audiológicos de vários tipos, e exames de imagem, como tomografia e ressonância com especificidades para essa área do organismo, que é a parte interna do ouvido. Por isso que só hospitais de alta complexidade, são hospitais, maior parte universitários, hospitais que a gente diz de alta especialidade, especialização, que são habilitados pelo Ministério a fazer esse tipo de tratamento. Porque não é só audiometria, não? Não. Existem uma série de outros exames audiológicos que podem ser feitos. Agora, essa história da criança, eu acho que eu estou impressionadíssimo com essa história, porque de fato, como é que o cérebro vai entender se durante esse tempo todo esteve não diria numa letargia, mas entendendo a informação, né? A informação de uma outra maneira, né? A partir de que idade esse procedimento pode ser de fato procurado, essa alternativa pode ser procurada? Então, com essa possibilidade de detectar na maternidade, a gente tem indicado ou oferecido para as famílias esse tratamento a partir dos 6 meses de vida. 6 meses? Esse intervalo entre 6 meses de vida e 1 ano é a janela onde o resultado é considerado fantástico.
Entre 1 ano e 2, ele é muito bom, entre 2 e 4, ele é bom, e conforme o tempo vai passando, o resultado vai caindo. Então, por isso é muito importante bater nessa informação, que, na verdade, a gente tem um tempo hábil para fazer esse tipo de tratamento, que se a família, não é algo que a família pode falar, não quero fazer agora, vou esperar uns anos para depois fazer. Esses anos significam perda de qualidade final do resultado. Mas, é claro, os hospitais, as maternidades já estão instruídos a tomar esse tipo de precaução, ou seja, fazer esse exame, como tem o exame do pezinho. Exato, é o exame da orelhinha, no caso, que é o nome genérico desse exame. O exame da orelhinha. Eu desconhecia isso completamente, e é lei agora. É lei desde 2010 e é obrigatório em maternidades públicas e privadas. Lógico que para implementar isso em todo o território nacional demora um pouco, mas grande parte do Brasil já está fazendo isso, porque é um equipamento caro, primeiro, que faz esse teste. E o Ministério da Saúde disponibilizou esses equipamentos. Mas, segundo, treinar as pessoas para fazerem isso é um outro passo. Então, demora algum tempo. Mas, com isso, grande parte das crianças que nascem surdas são detectadas na maternidade. E aí você pode já fazer o diagnóstico precoce, que é a ideia, né? Perfeito. Eu estou aqui vendo esse monte de coisas aí. Me ocorreu uma pergunta. Pode ser que eu esteja errado. Você vai me corrigir, se for o caso, pode até me bater com essa orelha. Mas existe uma possibilidade de rejeição? Não, a rejeição não. Esse dispositivo, que é a parte que é implantada cirurgicamente, ele é feito de 2 materiais que são biocompatíveis. Ele é todo envolto em silicone cirúrgico, tá. E a parte interna de metal que você está vendo ali, onde está o case dele, onde tem os processadores, o chip dele, sim, ele é de titânio, que é um material biocompatível. Então, rejeição não. O que pode ocorrer é que no ato cirúrgico, essa prótese inadvertidamente pode se contaminar, como qualquer coisa. Sim. Isso é raríssimo acontecer. Sim. E aí uma prótese contaminada não é que é rejeitada, ela infecciona e tem que ser tirada. Ou ela pode sair da posição, que é uma outra coisa rara, por um trauma, por exemplo, e tem que ser refeita a cirurgia. Mas são exceções das exceções, não é comum. Um tombo, uma coisa tombo, assim. Às vezes a criança cai, mas mesmo com impactos muito grandes, ela não quebra. Ela pode parar e eventualmente funcionar, mas com impactos muito, muito fortes. Mas ela preserva a integridade física. Mas aí, eventualmente, você tem que fazer uma cirurgia para trocar a parte interna ou arrumar aquela ferida que foi feita, né? Ele não pode ser exposto, né? Porque é uma prótese. Aí, que a prótese exposta, acabou, né? Acabou. Olha, eu estou encantado com essa pauta aqui. Olha, honestamente, uma coisa que eu não tinha a menor informação, até essa desinformação legal, eu não tinha. Poxa, e todo cidadão deve ter acesso a esse tipo de informação que eu não tinha desde 2010. Existe essa lei. Eu estou feliz com essa história, até porque conheço tanta gente com deficiência auditiva. Inclusive, só uma curiosidade, tem uma tia minha, ela mora lá em Beverly Hills, mora lá na Califórnia, e ela fez o doutorado nessa história. E ela foi durante muito tempo professora dessa coisa para audição, enfim, para surdo-mudos e tal. E com certeza lá nos Estados Unidos deve estar cansada de ver isso aqui, mas eu não sabia, honestamente. Eu acho que uma grande vantagem do Brasil é essa, no sistema público tem, é um dos pouquíssimos países do mundo que disponibiliza esse tratamento. Não só esse, existe aparelho também de audição convencional e agora no final do ano entra esse outro aparelho de vibração óssea numa revisão da portaria que o Ministério fez. Então, é um dos poucos países do mundo que tem isso na rede pública. E os planos de saúde têm cobertura para isso no Brasil porque existe esse procedimento no rol de procedimentos da ANS. Então, para quem tem plano, pode fazer através do seu plano, para quem não tem, pode acessar a rede pública. É bom saber disso pelo seguinte, existem planos de saúde topo de linha, que custa um automóvel a prestação por mês, um carro. É verdade. Eu sei. Socorro. Aí na hora de você pedir um reembolso, Bruno, não, isso não está, a Anvisa não aprovou, é uma coisa, cirurgias mesmo, de implante, por exemplo, de estrógeno, vamos dizer, para quem faz reposição hormonal, tem que cortar, faz uma cirurgia, bota aquela cápsulazinha lá dentro. Sem chance, paguei tudo da minha bonitinha. E o plano que custa $1 trilhão por mês, não pode ler no contrato. E não pode mesmo. Então a gente tem que saber. Esse tratamento especificamente, ele está no rol de procedimentos mínimos da ANS. Você tem que lembrar que o rol é mínimo, não máximo. Então o plano de saúde poderia ter mais coisas que isso. Mas esse tratamento está e dificilmente o plano de saúde
nega porque existe a vigilância da ANS e para os procedimentos que estão no rol, dificilmente isso é Porque a negado. Agência Nacional de Saúde fala que remédio não pode, né? Alguns, né? Alguns, né? Mas tem muito remédio, cara, de alto custo. Aí isso pode. Esse tratamento, além de estar na ANS, no rol, ele tem nível de evidência elevado e é difícil um tratamento estar na rede pública e não estar nos planos de saúde, porque para entrar no SUS, o crivo para entrar é muito grande do ponto de vista científico. Então, ele tem isso e dificilmente a gente encontra resistência dos planos de saúde hoje em ofertar e liberar esse tipo de cirurgia. Mais uma vez, feliz em saber disso. Doutor Arthur, muito obrigado por ter vindo. Doutor Arthur Castilho, este bonitão que aqui está, revelou competência acima de qualquer suspeita, até porque ele é médico do Hospital das Clínicas da Unicamp, ele é cirurgião do grupo de implante coclear, também da Unicamp, e um dos otorrinos que mais realiza cirurgia de implante coclear aqui em São Paulo. Muito obrigado ao otorrinolaringologista, doutor Arthur Castilho. Obrigado mesmo, adorei essa pauta. De coração, estou falando. Obrigado por divulgar, acho que é importante. Vamos divulgar mais ainda. Obrigado. Obrigado. Bonitinha, vou...